Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a hora da glória, a cruz e a ressurreição. O texto que nos acompanhou durante toda a semana foi o texto de João, capítulo 18, verso 37, que diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? E Jesus respondeu: o senhor está dizendo isso, está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nessa semana você sabe que nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Vimos os detalhes que antecederam a cruz, vimos a importância da cruz e vimos também a alegria da ressurreição de Jesus e como isso nos traz esperança e ao mesmo tempo a vida eterna. Hoje nós vamos analisar aqui alguns textos de Ellen White, ok? Temos aqui pelo menos dois textos, ambos do livro Desato às Nações. O primeiro deles, da página 758, e o segundo deles, da página 610, que vão nos ajudar a ter um vislumbre um pouco maior, mais alargado, daquilo que estudamos durante essa semana. Aguenta firme, que eu já volto. O primeiro texto que vai aparecer hoje no nosso guia de estudos é do livro Desato às Nações, na página 758. O propósito desse texto é demonstrar aquilo que foi a grande dificuldade de Pilatos de poder se posicionar. E veja o que o texto vai dizer. Pilatos desejava libertar Jesus. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar a sua posição e honra. Em vez de perder o seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar do prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio. A consciência e o dever apontam um caminho, mas o interesse egoísta indica outro. Essa história de Pilatos deve fazer com que nós, de alguma forma, paremos para poder pensar na responsabilidade que temos com o Senhor. É maravilhoso sabermos que nós somos livres em Cristo Jesus, que nós temos a vida eterna, que nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas qual é a responsabilidade que levamos junto com esse grande benefício que o Senhor nos deu? A responsabilidade é a de exercer o livre-arbítrio. É de escolher quando devemos escolher. E não existe um texto na Bíblia que mencione que será fácil tomar uma posição ao lado de Cristo. A maior parte das pessoas, quando tiveram que escolher, tiveram que abrir mão de alguma coisa em favor do reino de Deus. Jesus falou a respeito disso. É tanto que ele mencionou que aquele que amar mais o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus familiares do que o reino, não é digno de Cristo Jesus. Mas aquele que deixar pai, mãe, família pelo reino, encontrará pais, mães, família dentro do reino. E ainda 100 vezes mais na vida eterna. O que o Jesus está dizendo é que quando a gente tem que tomar uma postura, mesmo que isso traga prejuízo para nós devemos sempre escolher o reino de Deus. A história de Pilatos está aí para poder dizer, ele amou o poder, ele amou o aplauso da multidão, ele não queria perder a sua posição e ele sacrificou a sua consciência. E pouco tempo depois, além de perder ainda a oportunidade de saber coisas extraordinárias daquilo que seria se posicionar ao lado de Cristo, ele ainda acabou perdendo a sua posição que ele tanto almejava e ainda acabou colocando um ponto final na própria existência. Uma história triste, a história desse homem que teve dificuldades de se posicionar. O segundo texto está também no Desato às Nações, na página 610, onde Ellen White vai trabalhar um pouco da ideia da importância daquela frase dita por Jesus na cruz, está consumado. O texto vai dizer assim, Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera para fazer. E ao morrer exclamou, está consumado. Ele tinha ganhado a vitória. Sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor, fixou a sua bandeira nas alturas eternas.
Que alegria para os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase "está consumado" teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada, tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Texto esplêndido. Você consegue imaginar isso? Para os discípulos que estavam, pelo menos os poucos que estavam ali, sabemos que João estava ao pé da cruz, junto com as mulheres. Mas a tristeza que esses discípulos, mesmo os outros que estavam escondidos, quando souberam que Cristo Jesus havia morrido, eles choraram a morte de Jesus. Aquele sábado foi um sábado horrível para eles. Eles estavam de luto. E enquanto eles estavam de luto, o céu estava em festa. Os anjos celebraram. O universo celebrou. Cristo Jesus venceu. Eu quase consigo imaginar os anjos de Deus dando socos no ar e dizendo: vencemos, vencemos. O brado está consumado. Significava que o universo não seria mais refém de Lúcifer, bem como da rebelião. Satanás estava derrotado. A sua morte estava agora decretada. Cristo Jesus havia retomado o território que havia sido tomado pela rebelião. Satanás não teria a possibilidade de perpetuar a sua rebelião aqui no planeta. Agora o planeta Terra pertencia definitivamente a Cristo Jesus. Quando olho para esse texto, eu percebo como nós devemos também ser felizes ao ler o Evangelho de João e ler essas palavras "está consumado". A vitória que Jesus alcançou não foi apenas uma vitória para os seus seguidores naquela época, não foi apenas para os discípulos, não foi apenas para os seus seguidores daquele período, foi para todos os seres humanos, desde Adão até o último ser humano que viverá na Terra antes do retorno de Jesus. Cada pessoa é exortada pela palavra de Deus para olhar para a cruz do Calvário e ouvir o brado de Jesus: está consumado. Isso significa que na minha vida e na tua, o inimigo não precisa ter a última palavra. O pecado não precisa ter a última palavra. A derrota não precisa ter a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus, ou pelo menos Ele é quem deve tê-la. Eu quero desafiá-lo hoje, meu querido amigo. Talvez estou falando para alguém que está passando por um momento difícil na sua existência. Alguém que tem sentido o desejo de desistir da sua caminhada com Jesus. Não desista. Ei, não desista. Escute Jesus falando da cruz. Está consumado. Ele sofreu o que eu e você deveríamos sofrer. Ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, para que eu e você possamos viver a vida que ele merecia e experimentarmos a vitória que ele conquistou. Eu quero desafiá-lo nesse momento para que você ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que Cristo Jesus é o grande vencedor. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o brado de Cristo na cruz "está consumado", que represente também para nós uma grande vitória. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?